A galera tá pedindo nos comentários muito sobre o cânon, mano. A Delita perguntou pra gente sobre os livros apócrifos, e acho que foi seu irmão também que perguntou ali se você concorda com certo teólogo, que não vou citar, que disse que foi Constantino que tirou e colocou os livros no cânon bíblico. O pessoal tá falando nos comentários o nome dele, eu vou deixar falar. Então essa é mais uma crítica, mano, que as pessoas fazem à Bíblia, sobre a formação do cânon, tá ligado? Aham. Dizem que os livros sagrados foram colocados lá talvez por um grupo de homens que colocou segundo o seu bel prazer o que queria, esse sim, esse não. E a pergunta pra você é isso, mano. Como é que a gente responde às pessoas com relação à formação do cânon bíblico? Beleza. O cânon, né, só para a gente explicar aqui, ele vem de uma palavra grega que, se a gente for traduzir literalmente, significa cana. É como uma vara, sabe? Uma vara que eles usavam para medir. Então, eles queriam medir lá, né, o tamanho de alguma coisa, sei lá, de alguma superfície, uma mesa, por exemplo, eles iam usar essa vara, né? Como se fosse uma régua para a gente, uma fita de medir. Isso seria o cânon. E na questão bíblica, né, a gente usa cânon para dizer que é a lista de livros que é oficialmente aceita na Bíblia, porque eles cumprem as regras de serem inspirados por Deus e de terem autoridade divina. É isso que a gente acredita, é isso que é o cânon. Realmente, cara, o cânon ele não foi estabelecido assim rápido, né? O que acontece? Se a gente olhar para a revelação bíblica, ela estava ali no decorrer ali, né? O Paulo estava escrevendo as cartas dele, João também, e ali não houve o interesse dos apóstolos de juntar todas essas coisas e falar, ó, esse aqui é o livro sagrado, porque para eles não havia essa necessidade. Eles eram os líderes da igreja, o evangelho estava começando, e as pessoas olhavam para eles e viam que a autoridade estava no testemunho deles. Sim. E eles documentaram esse testemunho para as igrejas, certo? Então, só que com o decorrer do tempo, acabou que vários escritos cristãos apareceram no meio da galera, várias heresias também apareceram, entendeu? Porque começou a se distanciar ali dos ensinos dos apóstolos, e aí vieram os discípulos dos apóstolos ensinando isso a no mesma primeiro coisa. século ainda, né? Isso nos primeiros séculos. E aí os discípulos e outras pessoas foram ingressando, e conforme foi ficando um pouquinho mais distante da origem ali, algumas heresias foram aparecendo, e alguns escritos também que as pessoas, tinha muita gente mal intencionada ali naquela época, que eles falavam assim, não, eu acredito que essa é a verdade, né? Eles inventavam uma doutrina, por exemplo. Por exemplo, sei lá, vamos lá dizer aqui, a doutrina dos nicolaítas, né? Que até aparece na Bíblia, que falavam que os cristãos, para eles sentirem o amor de Deus, eles tinham que pecar ao máximo para depois pedirem perdão, e aí então eles iam sentir o amor de Deus, ou então que não, tinha o gnosticismo também, que dizia que o que importava era o espírito, a carne não importa, então os pecados que eu cometi no meu corpo tá tudo bem. Então essas heresias começaram a aparecer. E essas pessoas, né, que eram ali as que queriam pregar essas heresias, eles queriam ter credibilidade, mas eles sabiam que não adiantavam eles falarem de si próprios. Então o que eles faziam? Eles escreviam algumas cartas e colocavam lá o nome dos apóstolos, né? Ó, isso aqui foi Paulo que escreveu, olha aqui, ó. Ah, isso aqui foi João, tá vendo? Então é o tal do... Falsificava ali a autoria. Falsificava a autoria, o tal dos pseudopígrafos, né? Eles faziam isso naquela época. Então começou a surgir muitos desses livros, começaram a surgir as heresias, os cristãos estavam sendo perseguidos, né? E às vezes, imagina, o cara chega lá, colocava a espada no seu pescoço, fala, você então acredita lá no Evangelho de São Pedro que diz isso, aquilo. O Evangelho de São Pedro, eu nem conheço isso, cara. Então, você entende, estava rolando esse clima, e aí que houve então a necessidade das pessoas falarem, não, gente, calma aí, a gente tem que unificar esse negócio. Existem os escritos que são aceitos nas igrejas, né? As igrejas já seguiam já certos escritos, as cartas ali, e eles falavam assim, esses escritos a gente precisa reconhecer como os que são divinamente inspirados, os que são dos apóstolos, os que têm a consistência bíblica ali, né? E os que são recebidos pela igreja. Essas coisas aí, esses livros, a gente tem que reconhecer eles como o cânon, né? Como os livros de Deus, os livros sagrados, entendeu? Então a igreja, ela não fez, as pessoas não escolheram os livros que seriam canônicos, que seriam sagrados. Eles apenas reconheceram aqueles que já eram sagrados, que já eram aceitos na igreja, que já eram escritos pelos apóstolos, que já tinham consistência com o restante dos outros escritos, entendeu? Então eles apenas reconheceram os livros que eram canônicos. Isso foi acontecer lá no concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo. No quarto século depois de Cristo é que foi reconhecido ali o cânon. Mas existem evidências mais antigas de que já existia uma certa lista, sabe,
dos livros bíblicos conforme a gente tem hoje. Tem, por exemplo, Atanásio de Alexandria, um pouco antes ali, em 360 mais ou menos, que ele já tinha a mesma lista com os 27 livros como a gente tem hoje do Novo Testamento, né? Ele já tinha essa lista, igual que a gente tem hoje. E antes dele ainda, lá para o ano 1070, foi encontrado, né, um manuscrito lá de 1070, que é o tal do Cânon Muratoriano. Ele está incompleto, é uma lista, né, que tá, o manuscrito está rasgado ali, está incompleto, mas é muito parecido com o que a gente tem hoje já, entendeu? Então, Sim. já era meio que aceito já antes que existiam esses livros que eram sagrados e os que não existiam. E os livros que são os apócrifos aí que a Adelita perguntou, a maioria deles, né, que é da diferença até da nossa Bíblia para a Bíblia católica, eles são do Antigo Testamento. Eles não são do Novo Sim. Testamento, eles são do Antigo Testamento. E isso acontece por causa que o Jerônimo, né, quando ele foi traduzir a Bíblia para o latim, o imperador lá mandou ele incluir esses livros apócrifos na tradução que ele fez. Ele não queria pôr, mas o imperador mandou ele fazer isso. Então aí ele colocou... O que você está pegando aí? É a Bíblia Católica. Bíblia Católica. Então o Jerônimo foi obrigado a incluir esses livros apócrifos e ele escreveu até uma observação. Olha só, esses livros não são inspirados por Deus, entendeu? Ele até escreveu isso lá, uma observação de que ele teve que colocar os livros lá a mando do imperador, né? E também na Septuaginta também isso foi colocado, né? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebreu para o grego, isso foi antes de Cristo até. Algumas pessoas traduziram também isso para lá. Mas na época de Jesus, o Antigo Testamento que a gente tem aqui, ele é o mesmo que era usado por Jesus. Sabe? Isso é bem óbvio. Os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento, eles não acreditam em Jesus, né? E o Antigo Testamento deles é igualzinho o nosso dos cristãos protestantes, sem os apócrifos. Para eles, aqueles livros ali que tem, os mesmos que a gente tem, né, os 39 livros, eles são sagrados. E a Igreja Católica, né, nessas traduções aí da Septuaginta e depois na tradução da Vulgata, que mandou, que tiveram que colocar esses livros que são apócrifos, né, que são algumas adições ao livro de Esther e de Daniel. Tem também Macabeus, Tobias, Judite, são outros livros, né, que se você ler, eles entram em contradição com algumas outras partes da Bíblia. Sim. E eles também não eram considerados nem pelos judeus, nem por Jesus. Então também não foi considerado pelos primeiros cristãos como livros sagrados, né? Então não foi assim, a gente decidiu tirar alguns livros da Bíblia, não. A reforma simplesmente voltou àquilo que os judeus já faziam, né? A tradução hebraica da Bíblia do Antigo Testamento e manteve ali a do Novo Testamento. Entendeu? Entendi. Gente, eu mostrei a Bíblia Católica, mas eu tenho uma de Genebra aqui também, viu? Eu uso a de Genebra. Mas só, né?